Jesus entender o que é isso, um só pensamento, um só propósito, vai faltar-nos tempo para sermos críticos, vai faltar-nos tempo para nós dizer: eu não quero mais saber, porque eu não vou mais na igreja, porque não dá mais, porque para mim está difícil. Olha o que aquele irmão está fazendo, olha o que aquela irmã está fazendo, e parece que o pastor não está fazendo nada, não diz nada, faz vistas grossas. Quando nós entendemos que o nosso propósito, irmãos, é ganhar almas para o reino de Deus, é ajuntar e não espalhar, nós vamos entender que isso é evangelho. Irmãos, agora como o evangelho cresce, a igreja cresce, agora começa a igreja a sentir dificuldades como organização. Por quê, pastor? Porque vai nos dizer no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos que como a igreja cresceu, se multiplicou, muitos judeus se converteram ao cristianismo, muitos helenistas se converteram ao cristianismo. O que são helenistas, pastor Gilberto? Helenistas eram aqueles judeus que tinham os costumes rotineiros de gregos, eram aqueles que queriam ser gregos e seguiam os costumes dos gregos. Os gregos eram aqueles pensadores da época, aqueles filósofos da época. Então o que acontece? Helenistas se convertem e também judeus se convertem ao cristianismo. Judeus que eu falo eram aqueles nativos, aqueles hebreus. E de repente começa um conflito, porque os helenistas começam a dizer assim: olha, as viúvas estão sendo deixadas de lado, faltam cuidado para os órfãos, faltam cuidado para as viúvas. Os discípulos estavam evangelizando, os discípulos estavam anunciando o reino de Deus. O que faltou ali, irmãos, para os helenistas? Penso eu, quando nós colocamos a razão em prática, faltou aos helenistas, ao invés de criticar, ao invés de apontar o dedo e dizer: olha, discípulos, vocês estão deixando as viúvas de lado, eles poderiam dizer para os discípulos: nós estamos à disposição de vocês para nós cuidarmos das viúvas. E vê se isso não acontece nos nossos dias atuais. Pessoas que criticam: porque o irmão não tem projetos para a liderança ou para os jovens, porque o pastor não tem uma atenção especial para o departamento do círculo da oração, porque falta um empenho maior na escola bíblica dominical, porque o pastor ele não tem um grupo de visitas, mas nunca chega para o pastor e diz: pastor, eu estou à disposição para visitar, eu estou à disposição para trabalhar, eu estou aqui para o que o Senhor precisar. É isso, irmãos, que os helenistas estavam fazendo. E sabe que interessante, irmãos? Quando eles começam a questionar, a criticar, a apontar o dedo, os discípulos concordam, diz: sim, está nas escrituras sagradas, lá no Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés, quando Deus estava instruindo mediante as 635 leis que Deus determinou sobre a vida dos hebreus, e lá aparece que as viúvas e os órfãos devem receber cuidado do povo. E o que estava acontecendo? Os discípulos concordam e diz para eles: nós vamos orar, e vocês vão escolher dentre vocês 7 homens, 7 varões, que sejam primeiramente íntegro, segundo, temente a Deus, terceiro, cheio do Espírito Santo de Deus. No dia seguinte, irmãos, já estão os discípulos prontos para ver quem seriam esses 7 homens. Esses 7 homens foram escolhidos no meio do povo e apresentados aos discípulos. Olha que interessante, os 7 que foram escolhidos eram helenistas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles ainda reconheceram que eles haviam criticado demais e feito pouco. Oxalá, irmãos, se nós tivermos, eu, o pastor Gilberto e toda a igreja, tivermos esse tempo de dizer: eu critiquei na hora errada, falei o que não devia, agi da forma que não deveria agir. Foi o que os helenistas fizeram, reconheceram, e agora eles apresentam 7 homens diante dos discípulos, homens
íntegros, cheios do Espírito Santo de Deus. Alguém sabe citar para mim o nome de um homem desses 7? Estevão. Quem já ouviu falar de Estevão? Quem já ouviu falar de Estevão? Poucos. Estevão, ele foi escolhido, sabe para quê? Para cuidar das viúvas e dos órfãos. Foi isso que ele foi escolhido. Ele foi separado e a responsabilidade dele era cuidar dos órfãos e das viúvas. Assim como os outros, Timão, Nicanor, Pármenas, eles foram escolhidos para fazer esse trabalho. Mas Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus propósitos. E vai nos dizer, irmãos, lá no capítulo 7 de Atos, que Estevão começa a se destacar na obra de Deus. Porque quando nós fazemos por Deus e em Deus, Deus ele honra o seu Filho querido. As portas se abrem, pessoas se rendem aos pés do Senhor, o nome dele é glorificado. E era isso que estava acontecendo com Estevão. E sabe o que aconteceu, irmãos? Despertou inveja nos príncipes das sinagogas. Sabe por quê? Porque eles já estavam na sinagoga em muitos tempos, e eles não tinham essa disposição, eles não tinham esse dom, eles não tinham o chamado de Deus. Precisamos diferenciar, irmãos, quando é dom e quando é esforço. Houve um mover tão grande da presença de Deus naquele momento, assim que Estevão começou a fazer ou a se destacar. O interessante, irmãos, que não é que Estevão começou a se destacar a partir do momento que ele foi separado. Estevão já fazia diferença quando ele estava no anonimato. Guarde isso no seu coração. Estevão já fazia diferença quando ele estava no anonimato. Ninguém sabia o nome de Estevão, mas o escolheu por quê? Porque viu dentro dele um homem íntegro, viu que era um homem que dava testemunho, viu que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Deus escolhe, ele assina embaixo. Vai nos dizer que prodígios e maravilhas começaram a acontecer através da vida de Estevão. E esses príncipes das sinagogas sentiram inveja e começaram a tentar derrubar Estevão. Aqueles que não fazem e tentam derrubar aqueles que fazem. Aqueles que não abrem o coração para ser usado por Deus, mas querem derrubar aqueles que são usados por Deus. Aqueles que não se humilham diante de Deus, dizendo: Deus, usa a minha vida. Mas quando vê o irmão do seu lado sendo usado por Deus, cria dentro dele uma inveja. E muitas vezes diz: por que não sou eu? O Espírito Santo de Deus fala conosco nesta noite e nos exorta, dizendo: eu quero usar a sua vida, eu quero usar a sua mente, eu quero possuir o seu coração de uma maneira que você nunca imaginou. Mas é preciso que haja dentro de mim, dentro de você, humilhação. Não estou dizendo humilhar-se diante de homens, eu estou dizendo humilhar-se diante de Deus, porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta, Ele honra o seu Filho. Quando nós chegamos diante do altar do Senhor e nós nos prostramos diante dele, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não sei, não há possibilidade nenhuma para eu fazer aquilo que o Senhor está designando ao meu coração. É aquele momento que Deus vai no nosso particular, naquela noite fria, naquela madrugada, quando ninguém está vendo, quando o teu marido não vê, quando a tua esposa não vê, quando o teu familiar não vê, e só está você e Deus se humilhando diante dele, chorando diante da presença dele, que ele entra no seu quarto, no seu interior, no seu coração e diz para você: minha filha, você ainda não entendeu que não é você, sou eu quem faço, que não é as suas forças, mas é o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes, irmãos, a gente quer
quer fazer do nosso jeito. Quantas vezes nós esperamos resposta do irmão da direita, esperamos resposta do nosso líder, esperamos resposta do nosso chefe, do nosso patrão, esperamos resposta do nosso pastor, a resposta não vem, aí o que nós fazemos? Vou fazer do meu jeito, vou tomar a frente. Mas você precisa entender que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Se Deus ainda não agiu, é porque Ele está moldando as situações, Ele está trabalhando em caráter, Ele está trabalhando em mente, Ele está trabalhando em coração, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada pela metade, Deus não deixa nada pelo meio do caminho. Quando Ele faz, a obra é perfeita, é correta, Ele traça os seus planos e vai até o final, para que o nome dEle venha a ser glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pastor, por que é que eu estou passando por dificuldades? Por que é que a enfermidade veio? O Espírito Santo de Deus é aquele que ministra ao meu e ao seu coração, dizendo: tudo está no tempo de Deus e tudo tem os desígnios de Deus. Eu posso não compreender, eu posso não entender, irmã Maria, mas o que me importa é saber que há um Deus dos céus, com os olhos como chama de fogo, que Ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluias! Imagine, irmãos, esses discípulos, quantas vezes aprisionados, passando frio, fome, acorrentados. Quem sabe, irmãos, alguns deles tenha pensado consigo: mas o que é que eu fiz de errado? Aleluias! É nesse momento que o Espírito Santo de Deus invadia aquelas cadeias frias e dizia para eles: ei, o que importa é que a palavra não está presa, o que importa não é o seu nome registrado nos anais da história da terra, mas é o seu nome escrito nos céus. Aleluias! Quando nós entendemos, irmãos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, vem a luta, vem a enfermidade, vem a perseguição, mas nós estamos, irmãos, ali. Pode balançar para a direita, para a esquerda, mas temos raízes. A nossa raiz está na palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que renova, a palavra que age, a palavra que traz, a palavra que refrigera, a palavra que cura as feridas, a palavra que mantém firme, a palavra que exorta, a palavra que transforma, a palavra que invade o ser, que sara as feridas. É a palavra de Deus que nos mantém em raízes firmes, dizendo: eu sei de uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido. O barco pode balançar devido aos ventos, às ondas, pode parecer que vai naufragar, mas Jesus está no barco, Ele está no controle da situação, e eu sei que Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa e no momento certo, e é nesse momento que Ele vai se levantar e vai pôr um fim nesta dor e nesse sofrimento, e vai dizer: a partir de hoje sou eu que entro, sou eu que ajo, sou eu que curo, sou eu que restauro, e o que vai ser, pastor, vai ser glórias. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, se você crê nisso nesta noite e sente que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração nessa noite, levanta suas mãos para o céu e diga: Deus, eu sei que o seu tempo é perfeito, eu sei que a sua hora é perfeita. Eu posso ser não entender, não compreender, mas eu sei que é no seu tempo, é na sua hora. Se Deus quis assim, Ele vai te honrar, Ele vai te curar, Ele vai libertar os seus, e o nome dEle vai ser glorificado sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi assim na vida de Estevão. Estevão agora é acusado falsamente. Como é difícil, né, irmãos? Como dói você ser